Eu quero chamar a vossa atenção para o livro de Daniel, capítulo 12. Nós iremos estudar este capítulo, um dos mais difíceis das Sagradas Escrituras, mas eu tenho certeza que no último versículo a nossa expressão será: como Deus é maravilhoso e como Ele quer que aprendamos a sua palavra. Antes de mais nada, eu desejo falar rapidamente sobre a nossa igreja, a Assembleia de Deus. É uma igreja apostólica, reformada, arminiana, wesleyana, pneumatológica e escatológica, além de ser evangelística, missionária e forte compromissada com o Senhor Jesus Cristo e com esta palavra. É a nossa igreja. É uma igreja apostólica, por estar firmada na doutrina dos apóstolos e dos santos profetas de nosso Deus. É uma doutrina reformada também, ou uma igreja reformada, por aceitar a Bíblia Sagrada como a única regra de fé infalível para a nossa prática e para a nossa crença. É uma igreja arminiana, por aceitar os postulados e as conclusões a que chegou o nosso irmão Armínio quanto à soteriologia bíblica. Soteriologia é a doutrina da salvação. É também uma igreja pneumatológica, ou seja, nós acreditamos plenamente na atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. E é uma igreja escatológica, porque apregoamos a iminência da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por se falar em escatologia, nós precisamos situar a nossa igreja na pós-modernidade, uma época tão cruel e inimiga da fé cristã, uma época de relativismos morais e éticos, uma época na qual a sociedade já não tem mais certeza de nada. Por esse motivo, em meio a tantas incertezas, nós, como povo de Deus, devemos reafirmar a nossa fé nesta palavra, na doutrina dos santos profetas, dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, nos princípios basilares da Santa Reforma, na doutrina soteriológica de Armínio, no princípio wesleyano de uma pureza interior, de um movimento espiritual em nossa vida que nos modifique por dentro e por fora. E precisamos também, aqui, neste momento, apregoar que o Senhor Jesus Cristo continua a batizar com o Espírito Santo, a distribuir os dons espirituais, a operar sinais e maravilhas, e que em breve haverá de buscar a sua igreja. Daniel capítulo 12 e versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Prezados obreiros, estamos diante
da mais difícil profecia das Sagradas Escrituras, que são os 45 dias de Daniel. Não me refiro aqui a 70 semanas, que, embora seja um assunto difícil, pode ser explicado, elucidado e interpretado à luz da história e principalmente do texto bíblico com relativa facilidade. Mas como entender os 45 dias do profeta Daniel? Mais adiante voltaremos a falar sobre ele. Mas neste momento, eis que o profeta Daniel recebe a revelação acerca do período mais difícil da história do povo judeu. Um período de trevas, lutas, incertezas, ais, perseguições, exílios, espadas. Mas diz aqui o Senhor que nesse tempo da grande tribulação propriamente dita, eis que se levantará Miguel, o grande príncipe que luta pelos filhos de Israel para livrá-los, para ajudá-los em todos os seus embates. Quando falamos neste grande anjo, observamos um ser de primeira grandeza. Sábio, corajoso, inteligente, guerreiro e hoje chefe das hostes ou teorias angelicais. Um grande anjo. Mas quando nos pomos a observar-lhe a história, deparamos-nos com alguns fatos bastante interessantes. Com base em Judas, versículo 9, observamos que a sua primeira grande missão foi o sepultamento do profeta Moisés. Como todos nós sabemos, Moisés, aquele líder, aquele grande líder, aliás, aquele grande e singular líder, aquele homem que falava com o Senhor face a face, ao morrer, deixou uma grande lacuna da história de Israel. E o Senhor, em sua presciência, fez com que o seu corpo fosse bem sepultado, em um lugar desconhecido. E pelo contexto das Sagradas Escrituras, chegamos a esta conclusão, que Miguel, um dos primeiros príncipes, foi encarregado de cuidar do sepultamento de Moisés. E ele o fez. Mas, nesse momento em que ele estava a sepultar o grande profeta, eis que Satanás começou a se lhe opor. Não queria que o túmulo de Moisés ficasse ignoto, desconhecido. Mas Miguel, valente, corajoso, audaz, repreendeu Satanás em nome do Senhor. Parece-me, não podemos afirmar com total certeza, mas pelo espírito da profecia, chegamos à conclusão de que esta foi a primeira missão do arcanjo Miguel, que naquele tempo talvez nem fosse considerado ainda arcanjo, porque precisamos entender algo bastante interessante acerca dos anjos. Em primeiro lugar, eles crescem em sabedoria, em justiça, em santidade e em pureza,
são santos, sim, são eleitos, sim, mas a nossa semelhança, eles não foram criados sabendo todas as coisas, não foram chamados à existência conhecendo tudo. Eles crescem em conhecimento e em sabedoria. Tanto é que diz Pedro que eles desejam atentar à nossa experiência de salvação. Eles desejam, mas parece que não conseguem. Mas voltemos a Miguel. Em Daniel capítulo 10 e versículo 13, nós observamos que naquela grande luta que se deu nas regiões sidérias entre um anjo do Senhor e um anjo de Satanás, ou o próprio Satanás em si, uma luta que teria durado 21 dias, uma luta nas regiões sidérias. Eis que esse anjo não conseguia levar a mensagem ao profeta Daniel, e naquele momento nenhum dos anjos prontificou-se a ajudar aquele mensageiro, senão Miguel, um dos primeiros príncipes. Ele prontificou-se, lutou contra Satanás, e assim o mensageiro do Senhor pôde trazer a Moisés aquela revelação. E nisso, diante de Deus, diante dos outros anjos, eis que Miguel foi subindo de categoria. Observem que em Daniel capítulo 10 e versículo 13, ele é chamado de um dos primeiros príncipes. Mas em Daniel capítulo 12, versículo 1, ele é considerado Miguel, o grande príncipe. E quando nos referimos a Miguel, referimos-nos automaticamente a todo um compêndio teológico, porque Miguel em hebraico significa quem é como Deus. Quem pode ser igualado ao nosso Senhor, ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra? Então, o nome de Miguel em si já é um compêndio teológico. E o mesmo acontecerá conosco nos céus quando recebermos um novo nome. O nosso novo nome será tão profundo, tão amplo, tão belo, tão imarcessível, tão revelador, que quando estivermos conversando uns com os outros nos céus, o simples fato de nos referirmos pelo nome novo, pelo nome alcunhado nos céus, já estaremos revelando um dos atributos do Senhor. Assim será o nosso novo nome nos céus. É por isso que todos devemos porfiar por entrar na Nova Jerusalém. O nosso nome ali, o nosso novo nome ali, aliás, em si, uma explicação teológica, uma revelação teológica, um significado novo, um livro, quem sabe, de teologia sistemática, em 2 ou 3 palavras, ou 4, não sei, ou em uma, quem sabe, nós estaremos revelando o quanto nosso Deus é profundo. E depois que estivermos ali, quem sabe, por 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de anos, chegaremos a esta conclusão óbvia. Ainda não conseguimos explorar toda a profundidade e largueza e altura de Deus nosso Senhor, que comprou-nos de todas as nações. Mas Miguel, o grande príncipe, levantar-se-á durante a grande tribulação para lutar e defender e proteger
e colocar a salvo os filhos de Israel. Quem estuda a história dos judeus sabe, por diversas ocasiões, estiveram eles prestes a serem destruídos. O Império Romano o tentou. A Rússia com seus pogroms. O Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente 6 milhões de judeus foram covarde e barbaramente assassinados. E ninguém poderia imaginar que, terminada a Segunda Guerra Mundial, passados 3 anos, eis que nasceria o Estado de Israel. Algo miraculoso, inexplicável. Algo que somente Deus poderia realizar. Em um único dia, com uma única sentença, eis que Israel renasce das cinzas do Holocausto. Mas prossigamos aqui, versículo 2 do capítulo 12 de Daniel. Vejamos como está a nossa escatologia na pós-modernidade. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Nesta passagem, o Senhor Deus revela de maneira clara, meridiana, bastante explícita mesmo, que a ressurreição será uma realidade na história sagrada. E Daniel agora está cônscio desse fato. Muitos, e não todos, ressuscitarão. É bem possível que essa ressurreição dar-se-á nomear da 70ª semana de Daniel. É bem possível. Nós não estamos afirmando determinados fatos com total certeza, porque este capítulo só se tornará completamente compreensível com o passar dos tempos. A última parte dele só haverá de ser compreendida já no final da grande tribulação. Por quê? Nós vamos saber daqui a pouco. Vejamos aqui o versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como a estrelas, sempre e eternamente. Cabe à Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo hoje apregoar enfaticamente o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. No início da obra pentecostal, todos perguntavam-nos uns aos outros: o irmão está preparado para a volta de nosso Senhor? E se o Senhor Jesus Cristo voltar agora, você está devidamente preparado? E o nosso coração tremia, a nossa alma tremia, o nosso ser todo, por inteiro, tremia, porque sabíamos que a iminência da volta do Senhor era algo real. Mas o tempo passou e, infelizmente,
deixamo-nos aprisionar, primeiro pela modernidade e agora pela pós-modernidade. Hoje, já fazemos planos, não para morar na Nova Jerusalém, mas para estabelecermos aqui o nosso milênio todo particular. Achamos, senhores, que podemos ser felizes aqui para sempre, tendo, quem sabe, uma boa casa, uma fazenda, algumas cabeças de gado, uma conta bancária, muitos dividendos, amigos poderosos, e estamos deixando-nos engodar pela teologia da prosperidade e outras tralhas teológicas que chegam à nossa igreja sem que vigiemos, sem que as impeçamos. Mas o Senhor Jesus Cristo quer que nesta manhã sejamos sábios. De que forma seremos sábios? Vejam aqui. E os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Evangelizando, ganhando almas, pois diz a Bíblia Sagrada, e Salomão é enfático, quem ganha almas sábio é. É por isso que o nosso evangelho deve ser completo. Preguemos como os antigos. Jesus Cristo salva, batiza no Espírito Santo, distribui os dons espirituais, opera sinais e maravilhas e está prestes a vir a buscar a sua igreja. É o evangelho completo da sabedoria, é bíblico, apostólico, é reformado, é arminiano, é wesleyano, é pneumatológico, é escatológico, é o evangelho completo que devemos pregar agora, porque o Senhor Jesus Cristo não tarda a vir buscar a sua igreja. Os que forem sábios pregarão o evangelho completo. No Antigo Testamento, o Senhor tinha como testemunha a nação de Israel. Mas histórica e temporalmente Israel fracassou. E o Senhor levanta agora a sua igreja. E cabe-nos atuar agora como a voz profética de Deus, como a voz intercessora de Cristo, como o impulso poderoso do Espírito Santo para convencer a todos de que o Rei está voltando. Versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Naquele momento, obreiros, Daniel encerrava as palavras de seu livro. Encerrava-as e as selava. Ele mesmo, que registrou estas palavras, teve inspiração para escrevê-las, mas não teve iluminação para compreendê-las devidamente. E observem que Daniel está entre os 3 homens mais sábios do Antigo Testamento. Estava lado a lado com José, governador do Egito, com Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos,
E ele agora, Daniel, pontificado como um homem sábio, aliás, sapientíssimo. Tanto é que em Ezequiel capítulo 28 lemos, nesta condenação a Satanás: eis que és mais sábio do que Daniel. Somente Satanás, com toda a sua experiência, com toda a sua vivência teológica, psicológica e histórica, podia superar Daniel. Embora Daniel fosse sapientíssimo, ele não teve a iluminação necessária para compreender as palavras que ele, inspirado pelo Espírito Santo, registrava. E o Senhor diz-nos aqui: até ao tempo do fim. E o tempo do fim é agora, neste momento. E diz ainda o Senhor através de Daniel: muitos o esquadrinharão. O quê? Imediatamente o livro de Daniel. Imediatamente a Bíblia toda. Nós estamos neste momento esquadrinhando o livro de Daniel para compreendermos com mais largueza o programa escatológico de Deus para os últimos dias. E a boa notícia é: muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Que saber é este? Filosófico, tecnológico, científico? Que saber é este? É o saber profético e escatológico do programa de Deus para os últimos dias da história humana. Isto significa que quanto mais lermos esta palavra, Daniel, Apocalipse, os profetas, o Antigo Testamento, o Testamento Novo, a Bíblia toda, o nosso saber acerca do programa de Deus para os últimos dias crescerá. Então, a ordem é esta: esquadrinhar a palavra de Deus. Versículo 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois anjos, um de um lado do rio, o outro do outro lado. O que isto significa? A profecia era tão grande, tão profunda, tão larga, tão alta, tão abrangente, tão bela, tão sublime, tão exaltada, que um anjo só seria insuficiente para explicá-la ao profeta Daniel. E o Senhor manda 2 mensageiros para que interpretassem, para que servissem de intermediário ao profeta, mas não poderiam revelar-lhe tudo, porque nem eles, os próprios anjos, até aquele momento conheciam profundamente os planos de Deus. Os anjos são anjos, mas não sabem tudo. Os anjos são anjos, mas não podem tudo. Os anjos são anjos, mas não compreendem tudo. Os anjos são anjos, mas não detêm todos os mistérios. Eles não sabem, por exemplo, quando dar-se-á o arrebatamento da igreja. Naquele momento, os próprios seres celestes eram insuficientes e incapazes de compreender a profecia que naquele momento estava sendo elucidada.
Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas coisas, ou estas maravilhas? Irmãos, 2 anjos, 3 anjos para explicar uma profecia? Ou quem sabe 5? Ou as hostes celestiais todas? E esta pergunta não era retórica, não fazia parte da oratória dos anjos, não era também didática nem pedagógica. O anjo queria saber. Mas, naquele momento, essas palavras estavam sendo devidamente seladas, para que passados 25 séculos voltássemos a estudá-las como hoje fazemos. Quando se darão essas maravilhas? A grande tribulação, a salvação de Israel, o retorno dos judeus à sua terra? Em suma, quando se dará a 70ª semana do profeta Daniel? Interessante ter inspiração para escrever, mas não para compreender, para registrar, mas não para interpretar, para eternizar, mas no tempo, nenhum espaço para entendê-las devidamente. A palavra de Deus é profunda, é bela, é maravilhosa. É por isso, conforme disse o nosso querido Eudes, é o livro mais vendido, mais lido, mais comentado e o mais perseguido também. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Ezequiel, profeticamente, viu os filhos de Israel voltarem à sua terra. E lá, reunidos, quais ossos secos naquele grande vale, mesmo assim, em sua incredulidade, formaram uma nação. Com o coração endurecido, com a alma empanada para não compreender as profecias bíblicas. Mesmo assim ali estão. Não aceitam o Cristo, não o recebem, rejeitam-no, blasfemam dele. E se puderem, e se pudessem, erradicariam o cristianismo de sua terra. Mesmo assim, eles desfrutam de um grande cuidado, de um grande carinho por parte de Deus, porque o concerto com Abraão, a aliança com Isaque e aquele estabelecimento histórico e eterno com Jacó prevalecem, continuam, estão vigindo até o dia de hoje. Mas, após o arrebatamento da igreja, segundo depreendemos das profecias bíblicas,
Eis que se levantará o anticristo e o falso profeta para confundirem a nação de Israel. E por 3 anos e meio, eis que os israelitas aceitarão como seu Cristo o anticristo, como seu Messias o antimessias, como seu Deus o próprio dragão, como seu profeta o falso profeta. Por 3 anos e meio, os judeus se deixarão levar pela mentira e pelo engano. Mas terminado este período, eis que eles romperão a sua aliança com o falso profeta e com o anticristo, e a partir daquele momento, eles serão duramente perseguidos. Serão duramente perseguidos. Mas observem, a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Deus, será propagado durante a 70ª semana de Daniel. E ao contrário do que muitos imaginam, o Espírito Santo não será retirado da terra após o arrebatamento da igreja. O que acontecerá é que ele permitirá que o anticristo reine, impere, engane e comande a todos. O Espírito Santo aqui estará, em primeiro lugar, com as 2 testemunhas, que andarão de cidade em cidade, de império em império, proclamando a palavra de Deus e o Evangelho. E como todos nós sabemos, esses profetas precisarão ser revestidos do Espírito Santo para exercer o seu ministério. Um ministério semelhante ao de Moisés e ao de Elias. Não serão eles, mas um ministério semelhante. Em segundo lugar, estarão aqui na terra também as 144.000 testemunhas, 12.000 de cada tribo de Israel. E eles atuarão aqui como missionários por todo o mundo e serão poderosos e irresistíveis. Em terceiro lugar, o Evangelho será anunciado por um anjo com um livro aberto, proclamando o Evangelho eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo não será retirado, porque aqui haverá ainda salvação. Uma multidão de mártires, provindos de todas as nações e tribos e povos, haverá de se converter ao Senhor nosso Deus. Essa multidão, e nós só podemos ser convencidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo terá um grande trabalho aqui na terra ainda. E um outro ponto muito importante, ao contrário do que muitos ensinam, a Bíblia, após o arrebatamento da igreja, não perderá sua inspiração, continuará a ser a palavra eterna do nosso Deus. Satanás, é verdade, tentará destruí-la, mas não conseguirá. Procurará eliminá-la fisicamente, mas não logrará nenhum êxito, porque a palavra de Deus é eterna. Ela é a palavra de Deus. Suponhamos que, após o arrebatamento da igreja, a Bíblia viesse perder a sua inspiração. Como ficaria uma grande tribulação? O milênio, o grande trono branco, e onde estaria a Bíblia entre aqueles livros que haverão de ser abertos no dia do juízo final? A Bíblia é a eterna e inspirada e inerrante palavra de Deus. Versículo 8. Eu, porém, não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas?
Daniel simplesmente não entendeu. Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Se Daniel não entendeu, logro eu algum entendimento, alguma compreensão, alguma luz, alguma iluminação? Se Daniel não conseguiu entender, conseguiremos nós? Sim, em parte. Porque o livro de Daniel, principalmente este último capítulo, é para ser totalmente compreendido após a grande tribulação, ou durante a grande tribulação. E vamos explicar por quê. Daniel, volto a repetir, teve inspiração para escrever, mas não teve iluminação para entender. Nem Daniel, nem o homem vestido de linho, nem os dois personagens angélicos que ali estavam, para auxiliar Daniel a entender, em parte, esta profecia. Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. E o selo, ou o véu, e este encerramento começam a ser descerrados neste ministério, no ministério da igreja aqui na terra. E mesmo assim, percorrendo esta profecia, esquadrinhando-a, encontramos tantas dificuldades. Vai, Daniel. Ele já tinha aproximadamente 80, 88 anos, ou 90, não sei. Era um ancião, encanecido. E com toda a sua sabedoria e experiência profética e contato íntimo com o Senhor, ele não logrou entender o próprio registro. E observem que ele era um homem muito amado do Senhor, mas não entendeu. Versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Ou seja, nós estamos vivendo um período em que os perversos agem perversamente, até mesmo na igreja de Deus. E como há perversos em nosso meio, como há hipócritas em nosso meio, mas não conseguirão entender a palavra do Senhor. Mas aqueles que são embranquecidos pelo sangue do Cordeiro, que amam o Senhor Jesus Cristo, que estudam a sua palavra, que a esquadrinham, lograrão entender, neste momento, em parte. Durante a 70ª semana de Daniel, quase toda ela, e no final desta semana, totalmente. Daqui a pouco mostraremos por quê. Os perversos não entendem, pois a sua mente fechada, coração cerrado, espírito entenebrecido, ouvidos moucos, olhos cegos. O perverso não tem hermenêutica para entender, não tem exegese para executar, está completamente nas mãos de Satanás. Mas o crente, quando lê essas profecias, diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus.
depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, metade da 70ª semana de Daniel, e posta a abominação desoladora, início da segunda metade desta mesma semana, haverá ainda 1290 dias, ou seja, 3 anos e meio, de grande tribulação. E os judeus, e os mártires, e os santos neste período serão duramente perseguidos aqui na terra, enquanto nós, nos céus, estaremos com o Senhor, aguardando o início de seu retorno glorioso e visível para a instauração do milênio aqui na terra. Mas até aí, nós não encontramos nenhuma dificuldade, porque todos nós aprendemos que a 70ª semana de Daniel será composta de 7 anos proféticos, 7 dias proféticas, ou seja, 7 anos. Na primeira metade da semana, Israel, com o seu templo reconstruído, com o sacrifício diário instaurado e com a liturgia judaica em sua plenitude. Mas, no mear desta semana, eis que Israel rompe com o anticristo e o anticristo com Israel. E ele se instaura no templo de Deus, como se fosse Deus, demandando uma adoração própria somente a Deus. E os judeus, que se houverem de converter durante a grande tribulação, terão de suportar durante 1290 dias. Terminado este período, terminados estes 3 anos e meio, parece que estará tudo bem naquela época, mas não. E aqui reside o mistério da mais difícil profecia da Bíblia. Observem, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Porque este acréscimo, repito, porque este acréscimo de 45 dias aos 3 anos e meio da grande tribulação. Como explicar? Como entendê-los? Como elucidá-los? Até hoje, eu não encontrei nenhum comentarista bíblico que me explicasse. E eu mesmo não tenho nenhuma explicação. Mas, se eu não tenho nenhuma explicação, por que estou falando sobre ele? Porque a Bíblia precisa ser pregada do livro de Gênesis ao livro do Apocalipse. Devemos pregar, inclusive, os fatos e proposições que não entendemos, porque a nossa obrigação é esquadrinhar a profecia bíblica. Mas voltemos a este assunto. Terminada a grande tribulação, Satanás já está preso, o falso profeta e o anticristo no lago de fogo, aparentemente, tudo está bem, tudo está tranquilo. E a humanidade, agora, apesar daqueles cataclismos e catástrofes da grande tribulação, pode repousar. Mas a profecia para aqueles que alcançarem sobreviver à grande tribulação é:
esperem ainda 45 dias. Tenham paciência, cuidado, não sejam afoitos, tenham paciência mais durante 45 dias. Nós não entenderemos, mas os santos, quer gentios, quer judeus, que estiverem vivendo este período, e eles, ao lerem esta palavra, haverão de compreendê-la perfeitamente, porque haverão de esperar ainda 45 dias, até a manifestação plena de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com a igreja. Irmãos, até agora, não consegui compreender esta profecia. Eu a declaro aqui aos irmãos, para que todos juntos esquadrinhemos a palavra de Deus. Precisamos entendê-la. É claro que não podemos forçar aqui nenhuma hermenêutica, nenhuma exegese. Não podemos torcer a Bíblia e dizer, eu tenho a resposta, porque a Bíblia só será devidamente entendida quando os fatos começarem a se realizar. 45 dias. Por quê? Eu vou repetir esse texto. E o Senhor aqui é bastante categórico. Bem-aventurado o que espera e chega. Muitos esperarão, mas não chegarão. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Daniel ouviu, tentou compreender. Os dois anjos que agora estavam ao seu lado, nada compreenderam, entenderam nada, e possivelmente aquele ser vestido de linho, que estava regendo esta revelação com bastante parcimônia, também não logrou entendê-la. E agora, Daniel, o que o profeta fará? Como agirá o santo profeta diante de uma profecia tão difícil? E o Senhor diz-lhe agora, tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Às vezes, chegar até o fim é mais importante do que obter a revelação completa de certas passagens das Sagradas Escrituras. Sim, senhores. Quanto a ti, Daniel, vai até o fim. Quanto a nós, prossigamos, caminhemos, peregrinemos até o fim, ao encontro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante desse desafio profético, como agir? Que os santos sejam mais santos, que os perversos procurem se converter, mas se não o quiserem, morrerão em sua perversidade. Que os santos sejam mais santos ainda, que os pastores procuremos encaminhar cada ovelha e cada cordeirinho nos caminhos do Senhor. Quanto a nós, pastores, vivamos em união, deixemos de lado o orgulho, as brigas, as rixas, as invejas, as divisões. Amemos o nosso pastor, estejamos ao seu lado, façamos com que o nosso ministério esteja sempre unido, coeso, esperando de mãos dadas a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Deixemos de lado as mentiras, as calúnias. Se você é homem de Deus, espere realmente o seu chamamento, a sua oportunidade. O homem de Deus sabe esperar. O homem de Satanás não, é sempre afoito. Então seja um autêntico homem de Deus. Que as esposas ajudem os seus esposos a chegar até o fim, para lá em cima estarem juntos com os seus filhos e filhas. Se o seu filho, por acaso, desviou-se momentaneamente, lute, chore, derrame todas as lágrimas, porque o Senhor não deixará que nenhum de nossos filhos se perca. Lute por eles, batalhe por eles. A ordem para o profeta, diante deste desafio profético é: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. O Senhor quer dar-te agora descanso. Não te afadigues com coisas que não existem, com os planos que Deus não tem para a tua vida. Não te afadigues, pois descansarás. Nós estamos aqui cansados de tantas lutas, dificuldades. Daniel também estava cansado. E ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel morreu, está hoje no paraíso, ao lado de nosso Senhor, em companhia dos santos anjos, e não compreendeu ainda a profecia. Não pensem que, ao chegar lá, apareceu um anjo hermeneuta para dizer-lhe: Daniel, aquela profecia é assim, 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 pois nem os anjos sabem explicá-la ainda. Nem eles sabem explicá-la ainda. Te levantarás para receber a tua herança. Pastor, não perca a tua herança. A tua herança não é um grande campo, não é um grande salário. A tua herança é estar lá em cima com o Senhor Jesus Cristo. A tua herança é estar ao lado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A tua herança é ver as marcas da cruz nas mãos de nosso Senhor. É ver o seu lado ainda lacerado, porque aquelas manchas jamais serão tiradas. Os estigmas no corpo de nosso Senhor são eternos. Vai até o fim. Vai até o fim. Vai até o fim, pelo amor de Deus, não desista agora. Vai até o fim. E que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.